Deixa eu escrever aqui para ela no chat. A Laura falou que consegue escutar. A Laura falou que consegue. Ok, pessoal, eu vou tentar abrir aqui para ver se a gente consegue começar a aula, para a gente não atrasar muito. Vamos esperar da 9h15 a gente começa a aula, tá bom? Bom dia a todos, né? Quem não estiver escutando, quem não estiver conseguindo visualizar a apresentação, por favor, pode colocar aqui no chat, eu deixei o chat aqui aberto, então eu consigo dar uma olhada, tá bom? Ou também, se for o caso, levanta a mãozinha para falar, para tirar alguma dúvida, não tem problema nenhum, tá bom? Meu nome é Renan, né? Eu sou médico psiquiatra, né? Sou vinculado à Universidade Federal de São Paulo, né? Onde eu, na verdade, sou psiquiatra colaborador do ambulatório que a gente tem lá que chama Núcleo Trans, que é um ambulatório transdisciplinar, né? Inclusive com várias especialidades. Eu sou um dos psiquiatras do serviço, né? Também estou como técnico aqui do nosso projeto de saúde digital, né? E fora isso, né, também sou mestrando lá na Unifesp, tá bom? Bom, eu trouxe hoje um tema que acho que é bem interessante para a prática clínica, principalmente, né? Mesmo para as pessoas que ainda não tiveram que lidar diretamente com a população trans, né? É algo que tem acontecido com muito mais frequência em nossos serviços de saúde. Então, eu acho que é um tema que vai ajudar vocês bastante, tá? O título da aula é Disforia de Gênero e Incongruência de Gênero, né? Conceitos básicos para a boa prática em saúde. Bom, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, que travou um pouquinho, hein, gente. Consegui. Bom, iniciando um pouco a aula, eu vou falar para vocês de um tema, na verdade, que a gente vai conceitualizar, né, para quem não está acostumado com esse termo, o termo disforia, né? Disforia é um termo bem utilizado na psiquiatria, bastante utilizado na psiquiatria, né? Na verdade, disforia é uma palavra grega, né, dísforos, que é formada ali por dois radicais principais, né? Que significam juntos ali dificuldade de suportar, dificuldade em suportar. Na psiquiatria, a gente usa esse termo em geral como sinônimo de um estado de incômodo, né, de um estado ali de não satisfação em relação a algo que acaba por originar, por causar uma perturbação mental ou uma perturbação física, né, ali relacionada a afetos de tristeza, de raiva, de sofrimento, de angústia, de culpa, né, de irritação, tá? Na verdade, a gente usa esse termo disforia na psiquiatria para diversas morbidades, né, diversas doenças psiquiátricas. É muito comum a gente utilizar o termo disforia, por exemplo, para
o transtorno afetivo bipolar, na verdade, quando a gente fala do humor, principalmente, né? Porque a gente está se referindo ali a estados mistos de humor. Para quem não está muito acostumado com esse tipo de termo, né, é como se a gente tivesse uma faixa de humor, né, em que a gente costuma ali orbitar, variar, né? E no transtorno bipolar, a pessoa ela pode ultrapassar essa faixa, né, para estados que a gente chama de mania ou de hipomania, né? Então, se associa muitas vezes a sintomas de irritabilidade. A gente usa esse termo disforia na transtorno bipolar para isso, né? A gente também usa, por exemplo, no transtorno disfórico pré-menstrual. A gente tem na psiquiatria, né, a famosa TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, mas quando os sintomas da TPM, né, falando assim no coloquial, se tornam extremamente, digamos assim, intensos e trazem um prejuízo para o dia a dia daquela paciente, a gente tem um conceito de transtorno disfórico pré-menstrual, tá? Mas indo um pouco para o nosso conceito aqui, que é a disforia de gênero, especificamente, né? O que seria a disforia de gênero? A disforia de gênero, segundo o DSM é o Manual, né, Estatístico de Doenças Psiquiátricas dos Estados Unidos, a gente usa ele bastante para balizar alguns conceitos diagnósticos, né? Segundo o DSM-5, a disforia de gênero seria um profundo incômodo, né, uma perturbação sintomática ali, que em geral vai atingir diversas esferas da vida do indivíduo, tá? Que vão estar relacionadas ao que? A incongruência entre o gênero que a pessoa experimenta na sua própria vida, né? E as características sexuais secundárias e o gênero que foi atribuído ao nascimento, tá? Para vocês entenderem um pouco, a gente tem dois conceitos, acho, diferentes aqui. Na verdade, três conceitos. O primeiro conceito seria o conceito de identidade de gênero. O que é identidade de gênero? Quando a gente fala de gênero, é a forma como a gente se expressa na nossa vida, né? Então, por exemplo, vocês me perguntarem, Renan, quem é você? Bom, eu sou médico, sou psiquiatra, né? Faço mestrado na Unifesp, são coisas que definem a minha identidade, né? Então, vocês percebem que a identidade, ela é algo subjetivo, e em geral, a identidade, ela é o quê? Autodeclarada. Isso também serve para o gênero. Quando a gente olha para uma pessoa, que a gente visualiza aquela pessoa no fenótipo dela, o que a gente está vendo daquela pessoa é a expressão de gênero, e não a identidade de gênero. Por quê? A expressão de gênero se refere às características que você consegue observar. Então, olha, a pessoa tem cabelo longo, está vestindo, né, tem seios, né, está com as unhas pintadas, né, está com a roupa que parece feminina. Eu olho e falo, essa pessoa tem uma expressão de gênero feminina. Porém, eu não sei determinar se essa pessoa é uma mulher trans, se essa pessoa é uma mulher cis, né? A gente não consegue diferenciar isso só observando a pessoa. Se a pessoa é uma mulher trans, se a pessoa é uma mulher cis, se a pessoa é uma mulher não binária, se é uma pessoa não binária, por exemplo, esse conceito que a própria pessoa vai trazer para a gente, tá? Então, na verdade, quando a gente fala das questões de gênero, a gente tem que lembrar que a identidade de gênero ela é autodefinida, né? Ela é autodeterminada. E quando a gente pensa aí nesses conceitos de disforia de gênero e de incongruência de gênero, são conceitos completamente diferentes. Por quê? Incongruência de gênero é, na verdade, um termo, né, um diagnóstico da CID-11, né? A CID-11 é o Código Internacional de Doenças, né? A CID-11, ela né, ela vem sendo implementada, mas ela não foi ainda de fato implementada no Brasil, por exemplo, mas é aquele manual, aquele código que a gente usa, inclusive para tabular os nossos atendimentos, né? Na CID-10, anteriormente, né, a gente tinha o conceito, na verdade, de um transtorno mesmo, né, que era um transtorno de identidade sexual. A CID tirou esse transtorno do capítulo, né, de doenças ali relacionadas à parte sexual, né, e migrou esse conceito, na verdade, para um conceito que não se caracteriza como doença. Então, a incongruência de gênero é basicamente o quê? É o indivíduo que ele não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento, né? Então, no nascimento, foi observada ali a genitália do bebê e foi dito sexo feminino, sexo masculino, por exemplo, né? Mas aquela pessoa ela não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento. Então, ela tem o quê? Uma incongruência, né? Ela não experimenta o gênero que foi atribuído ao nascimento. A incongruência de gênero, ela não é um transtorno, tá, gente?
Mas se ela não é um transtorno, por que que existe esse diagnóstico? Porque na CID existem múltiplos diagnósticos, né? Inclusive diagnóstico de gravidez, que não é uma doença, tá? Porque a gente usa isso para o quê? Para tabular, para a gente conseguir calcular, para a gente conseguir ter dados epidemiológicos das pessoas que a gente atende. Então, na verdade, o conceito de incongruência não é um conceito relacionado a adoecimento. O conceito relacionado a adoecimento é o conceito de disforia de gênero, tá? Por isso que eu falo que diagnosticar não pode ser visto como um sinônimo de patologizar, porque a pessoa que tem incongruência de gênero, ela não tem doença nenhuma, né? E isso é muito importante porque ao longo da história, né, na psiquiatria clínica principalmente, esse conceito de incongruência, ele foi utilizado, né, foi confundido, na verdade, com conceitos patológicos mesmo, né? As pessoas eram chamadas de a gente usava os termos transexualismo, né, que é um termo bem pejorativo ali, né, transtornos psicossexuais, transtornos de identidade de gênero, né? E assim como a CID-11, o DSM, né, o DSM-5, também retirou do manual dele esse diagnóstico patológico, né, de transexualidade, transgeneridade, transvestilidade, né, que eram diagnósticos que eram englobados ali no transtorno de identidade de gênero, tá? E, na verdade, incluiu um novo tipo de diagnóstico relacionado ali à identidade trans, mas que não é definidor da identidade trans, que é a disforia de gênero. Então, o primeiro conceito da aula é que disforia é diferente, né, de identidade de gênero trans, certo? Bom, por que é diferente? Eu trouxe aqui os conceitos de disforia de gênero pelo DSM, eu sei que é bem extensa, para a gente dar uma pequena olhada. Mas o que seria a disforia de gênero, né? Aqui no tocante, por exemplo, às crianças, seria essa incongruência, né, que a criança experimentaria entre o gênero experimentado, o gênero expresso, e o gênero designado ao nascimento, né, com duração de pelo menos 6 meses, manifestada por pelo menos no mínimo 6 dos seguintes critérios. O DSM costuma colocar isso, tá? Então ele vai, por exemplo, colocar forte desejo de pertencer a outro gênero, né? Em meninos, por exemplo, ele coloca uma forte presença, uma forte preferência por cross-dressing, né? Que você utilizar roupas, adereços do gênero que é diferente daquele que você recebeu ao nascimento, né? No caso dos meninos, por exemplo, a simulação no cross-dressing de trajes femininos. Nos casos das meninas, né? Uma preferência por roupas masculinas, né? Uma preferência por papéis de gênero diferentes daquele que ela recebeu ao nascimento e tudo mais. Mas perceba que esses critérios todos estão relacionados principalmente com o item B, que é a condição está associada a um sofrimento clinicamente significativo ou a um prejuízo no funcionamento social, acadêmico ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo não tem sofrimento em decorrência da incongruência, ele não tem disforia, ele tem apenas incongruência de gênero, que não é uma doença, né, que não é uma patologia. Aqui eu trouxe a parte de adultos, mas também é muito parecido, né? Essa incongruência experimentada entre o gênero atribuído ao nascimento e o gênero que você expressa ao longo da vida, associado ali a um sofrimento significativo, tá? E aí eu acho interessante a gente pular para esse slide de incongruência para vocês entenderem um pouco mais essa questão da incongruência. A incongruência é um conceito da CID-11, a disforia é um conceito do DSM-5, tá? Para a CID-11, né, a incongruência nada mais é do que isso, é a não identificação da pessoa, né, total ou parcialmente, com o gênero que foi designado a elas a partir do genital no nascimento, né? E aqui você vai incluir todas as pessoas que têm variabilidade de gênero, pessoas transexuais, travestis, não binárias, né? Pessoas que não são cis, tá? Pessoas cis são aquelas pessoas que se identificam com o gênero ao nascimento. Por exemplo, eu sou um homem cis. Ao nascimento foi me atribuído o sexo masculino e eu me identifico como homem. Então aí eu entro como homem cis. Se por acaso eu não me identificasse como um homem, ou me identificassem, né, como uma mulher, como uma pessoa não binária, eu já entraria como uma pessoa com incongruência de gênero. E a incongruência de gênero, ela não é uma condição patológica, ela é uma condição da diversidade humana. Foi por esse motivo que a CID-11 deslocou, né, excluiu aquele diagnóstico de transtorno de identidade sexual,
né, que estava no capítulo de transtornos mentais e comportamentais, e esse diagnóstico, por sua vez, foi excluído e surgiu o diagnóstico de incongruência de gênero no capítulo de condições relacionadas à saúde sexual, ou seja, a incongruência de gênero é uma condição de diversidade sexual e não uma condição patológica, tá? Pensando um pouco no ponto de vista mais epidemiológico, né, a gente tem, né, que, primeiro, é muito complicado hoje na literatura a gente conseguir dados fidedignos sobre a população trans, e eu vou explicar por quê. Porque, primeiro, como esses conceitos são conceitos relativamente recentes, né, muitos estudos têm, inclusive, confusões metodológicas importantes. Primeiro, muitos estudos confundem o conceito de incongruência com o conceito de disforia, né? E temos um segundo problema também. Grande parte dos nossos bancos de dados, inclusive bancos de dados grandes de muitos países, você não tem questões, você não tem perguntas, quesitos, em que realmente você possa incluir ali um campo relacionado à identidade de gênero ou à orientação sexual das pessoas que participam do estudo, tá? Lembrando que orientação sexual é diferente de identidade de gênero, né? Enquanto a identidade de gênero é autodefinida, a pessoa fala o que ela é, se ela é mulher trans, homem trans, se é uma pessoa não binária, a orientação sexual, ela se refere, na verdade, à atração, né? Se você tem atração por pessoas do mesmo gênero seu ou pessoas diferentes do seu gênero, né? Então, se a pessoa, por exemplo, é uma mulher trans, mas ela se atrai por homens, né? Ela é uma mulher trans heterossexual. Se uma mulher trans se atrai por mulheres, sejam mulheres trans ou mulheres cis, ela é uma mulher trans homossexual, homoafetiva, né? Então, esse conceito está relacionado também à identidade de alguma forma, de forma indireta. Segundo o DSM-5, né, estudos clínicos mostraram que a gente tem uma prevalência maior de disforia de gênero entre as pessoas trans femininas em relação às trans masculinas, né? Ali uma prevalência que vai de 2 para 1, de 4,5 para 1. Esses termos que tem aqui, vocês viram aqui, eu acho que AMAB ou AFAB, na verdade, AMAB é o termo que o DSM usa, que é Assigned Male at Birth, ou seja, a pessoa, ela recebeu, né, ali a denotação de sexo masculino ao nascimento, mas é uma pessoa trans, então é uma pessoa feminina, é o oposto, né? E AFAB é Assigned Female at Birth, né? Ou seja, recebeu ali o sexo feminino ao nascimento, mas na verdade é uma pessoa trans masculina, tá? Existem também alguns estudos de prevalência de incongruência de gênero em adolescentes e jovens nos Estados Unidos entre 12 e 29 anos, e foi encontrada ali uma prevalência que vai de 0,17 a 1,3%. Também é importante falar sobre as pessoas intersexo. As pessoas intersexo são aquelas pessoas que nasceram com uma genitália ambígua, né, ou com uma ambiguidade no sistema genital, por exemplo. A gente tem várias síndromes, por exemplo, que podem cursar com isso, né? A pessoa nasce com a genitália ambígua, ou, por exemplo, no caso da síndrome de Morris, a pessoa é uma pessoa que tem útero, né? Mas, aliás, uma pessoa que tem testículo, né? Tem criptorquidia, testículo dentro do abdômen, mas externamente tem uma genitália feminina. Essas são as pessoas intersexo, tá? Bom, continuando um pouco, né, abordando um pouco esse temático da disforia, então a disforia nada mais é do que a incongruência associada a sofrimento. E aí vocês me perguntam, poxa, Renan, mas não são todas as pessoas que têm incongruência que têm disforia? Não, né? Eventualmente, uma pessoa ela pode experimentar a incongruência de gênero, né, e não necessariamente ela ter uma disforia relacionada à incongruência. Né? Imagine uma criança, né, que experimentou ali uma incongruência de gênero, mas que a família dela é receptiva, né, uma família que não coloca nenhum tipo de pressão em relação a papéis de gênero. Pode ser que essa criança consiga experimentar ali uma variabilidade de gênero sem necessariamente ter um sofrimento relacionado a isso, tá? Eu acho que essa parte da criança é importante colocar, porque primeiro tem muita polêmica, né? E acho que muitas pessoas com discurso que não é científico, é político, falando sobre isso sem entender, tá? É normal, é comum que todas as crianças, sejam crianças cis, sejam crianças trans, né, durante o seu desenvolvimento,
elas apresentem fluidez de gênero, até por volta dos 7 anos de idade. Então, se a criança dos 6 anos está brincando de boneca, né, o menino está brincando de boneca, usando um vestido, por exemplo, isso não quer dizer que essa criança é uma criança trans, nem que ela é uma criança cis. Na verdade, né, essa vivência de papel de gênero ela é muito fluida na infância, principalmente até os 7 anos de idade. Após os 7 anos de idade, né, é que essas questões de gênero vão se cristalizando aos poucos. Mas até aí, essa experiência, né, de variabilidade é uma experiência comum. E é importante a gente ter esse conhecimento e falar, porque muitas vezes os pais, né, vão viver uma angústia muito grande quando vem a criança experimentando ali uma fluidez em relação à questão de gênero. E isso muitas vezes está relacionado o quê? A preconceito, a violências, né? E isso vai gerar muito mais sofrimento, né, quando existe esse desconhecimento. Quando essa incongruência ela vai se tornando constante, intensa, ali após os 7 anos de idade, né, e vai se relacionando a sofrimento, aí sim que é uma questão que deve começar a ser abordada por profissionais de saúde, tá? Mas a criança, né, como eu falei, ela experimentar roupas, ela experimentar adereços, acessórios de outro gênero, não significa que ela é uma pessoa trans, né? Às vezes é só uma ideia que a criança está usando para compreender, para entender essas diferenças entre os papéis de gênero. Pode ser, inclusive, uma brincadeira, tá? Então é importante ter esse conceito nas crianças, tá? Estudos mais recentes, inclusive, equipararam ali, né, fizeram uma comparação entre a saúde mental de crianças trans que já tinham transicionado e que tinham um apoio familiar, né, digamos assim, tá? Com a saúde mental de crianças cisgêneros. Aí você vai me perguntar, nossa, mas tem criança trans? Como eu falei, após os 7 anos, né, se essa vivência de variabilidade de gênero se cristaliza, fica muito né, digamos assim, prevalente, intensa, aí sim você pode talvez definir a criança como trans. Mas aqui eu coloquei no texto, crianças já transicionadas. Você fica, nossa, mas a criança transiciona, ela faz cirurgia, ela toma hormônio? Não, tá? Quando a gente fala de transição de gênero, a gente usa dois conceitos. Tem uma transição social e tem uma transição médica, né? Muitas vezes a transição de gênero pode ser vivida simplesmente pelo papel de gênero, por roupas, pela forma como a pessoa é chamada, por adereços, né? Então, esse estudo, alguns estudos que eu observei aqui, eles equiparavam a saúde mental de crianças trans que tinham transicional, ou seja, que viviam um papel de gênero que elas desejavam, né, por exemplo, mas tinham apoio familiar, com saúde mental de crianças que eram cisgêneras, né? E não tivemos grandes diferenças em relação a sintomas depressivos, né? A gente tinha, na verdade, mais sintomas ansiosos, mas sintomas depressivos não. O que é que isso mostra? Que se a criança é trans, vive o seu papel de gênero e tem apoio familiar, ela tem uma saúde mental semelhante a uma criança cisgênera. Então, a grande questão aqui, o grande fator de sofrimento, muitas vezes, não é a incongruência em si, mas o fator de sofrimento é o apoio sociofamiliar que aquela criança experimenta, tá? Então, por isso que é importante a gente focar nisso, porque a gente que trabalha com o público infantil é um público que muitas vezes é vulnerável, né? Vulnerável a violências, vulnerável a preconceitos. Então, a gente, né, ter esse conhecimento de que o apoio familiar, ele traz, ele resguarda, ele previne doença psiquiátrica, isso é algo muito importante, tá? Vários estudos também mostram algo bem interessante quando a gente fala de disforia de gênero em crianças, que existe uma associação, na verdade, né, em crianças com características do transtorno do espectro autista, né, e disforia de gênero ou incongruência de gênero. Na verdade, que a gente tem uma prevalência, alguns estudos mostram, até 10 vezes maior na população geral. Então, parece que há algum tipo de sobreposição entre TEA e variabilidade de gênero, tá? Mas isso é algo que vem sendo muito estudado ainda. E um fator, um dado extremamente importante é que a minoria das crianças com incongruência de gênero é que vai apresentar disforia, né? Muitas vezes relacionada a essa falta de suporte familiar, né? Mas, como eu falei, não é sinônimo de incongruência de disforia. Muitas crianças vão experimentar incongruência e, num contexto familiar favorável, elas não vão desenvolver uma
disforia. Mas é importante destacar que aquelas crianças que sofrem com a disforia, elas podem muitas vezes sofrer de quê? De depressão grave, né? Podem muitas vezes tentar automutilar ali os seus genitais e muitas vezes tentarem suicídio, né? A prevalência de suicídio na população trans é extremamente elevada, né? Tem dados que falam que ela é 2, 3 vezes maior que em colegas cisgênero, mas eu já vi dados na literatura que falam que 80% da população trans, ao longo da vida, vai experimentar pelo menos uma ideação suicida, né? Um planejamento suicida. E cerca de 40% vai chegar, de fato, a tentar suicídio. Então, é uma prevalência extremamente elevada, tá? Bom, e quando a gente fala de diagnósticos diferenciais de disforia de gênero em criança, é sempre importante a gente pensar, né, que muitas vezes a criança pode estar simplesmente, como eu falei para vocês, vivendo uma experiência de variabilidade de gênero, que não necessariamente está relacionada a uma incongruência ou uma disforia, principalmente até os 7 anos de idade. Às vezes a criança tem alguma identificação simbiótica com algum dos genitores, ou com o pai ou com a mãe, então gosta de imitar trejeitos, usar roupas que parecem com o pai ou da mãe, e não necessariamente isso quer dizer que a criança é trans, tá? A criança simplesmente pode estar fazendo essa identificação simbiótica. Às vezes, as expectativas parentais também podem fazer com que a criança, eventualmente, tenha trejeitos, roupas, né? Enfim, usem, né, adereços mais relacionados a um gênero e outro. Isso não quer dizer que a criança é uma criança trans também, tá? E muitas vezes a criança é uma criança TEA, então você tem uma questão ali de dúvidas em relação à questão de gênero, né? Ou pode existir uma criança com um quadro psicótico que tem um delírio de identidade de gênero e não necessariamente quer dizer que ela é uma pessoa trans, né? A gente também tem como diagnóstico os transtornos globais do desenvolvimento, né? O transtorno opositor desafiador, o transtorno de conduta, por exemplo, tá? Bom, partindo um pouco para a adolescência, eu acho que as coisas começam até a ficar mais complexas quando a gente fala de disforia. Por quê? Os adolescentes, em geral, eles são as maiores vítimas da disforia. Por quê? Porque a puberdade é um fator de risco importantíssimo para a piora da disforia. Porque é na puberdade, no estágio G2 de Turner, né, que o indivíduo começa a desenvolver caracteres sexuais secundários, né? Então, a menina tem ali aumento das mamas, né? Tem uma amplificação, né? Os meninos, por exemplo, a voz vai se modificando, né? Tem um crescimento peniano, tem uma amplificação importante. E imagine, você ser uma pessoa com incongruência de gênero, né? Uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento, e você começa a desenvolver caracteres sexuais secundários que são distintos daqueles que você experimenta no dia a dia, de que você realmente quer viver no seu dia a dia. Então, isso acaba gerando um intenso sofrimento. E essa é a fase em que existe o maior risco de quê? De autolesões, principalmente não suicidas, a pessoa acaba, às vezes, mutilando os próprios órgãos genitais, né? É o maior risco de depressão, de ansiedade, de suicídio, de uso abusivo de substâncias psicoativas, né? De transtornos alimentares, de comportamento sexual de risco, de reclusão, porque é nessa época também que no ambiente escolar as pessoas começam a se relacionar, tem os namoros e tudo mais, e a pessoa se sente ali excluída, né? Muitas vezes, no ambiente escolar, esses adolescentes são excluídos pelos colegas, pelos professores, né? Então, é uma fase muito complexa, tá? E é uma fase também que muitas pessoas trans, né, muitas pessoas com variabilidade de gênero, com a angústia de ter que lidar com a puberdade, acabam ali buscando modificações corporais, muitas vezes sem nenhum tipo de orientação ou segmento médico, né? E isso é um problema, né? Porque muitas vezes o adolescente ele não vai ter uma porta aberta para procurar um serviço de saúde e vai acabar caindo, né, fazendo modificações corporais sem a orientação médica, colocando silicone industrial, hormonizando sem nenhum tipo de orientação, e muitas vezes essas práticas podem levar ao risco de iatrogenias, né, de problemas relacionados a essas modificações sem orientação médica, tá? No público adolescente, a gente tem como diagnósticos diferenciais da disforia: depressão, esquizofrenia, o transtorno dismórfico corporal,
Às vezes, uma homofobia internalizada. Tem adolescentes que confundem e que não entendem o conceito de gênero e de orientação sexual, né? Confundem porque também são levados à confusão pelas pessoas da sociedade que têm um discurso extremamente, às vezes, agressivo e violento, né? Então, transtornos de conduta e traços também de personalidade borderline ou histriônica, tá? Em adultos, é interessante dizer que mesmo que a pessoa ela não tenha experimentado ao longo da infância, que ela não tenha experimentado, né, sintomas disfóricos, ela não tenha percebido algo referente ao seu essa fase, não quer dizer especificamente que esse adulto, né, não seja uma pessoa trans. Às vezes a pessoa é uma pessoa trans, mas ela foi privada do conhecimento, da informação, né? Então, a partir do momento que essa pessoa tem informação, né, relativa às questões trans, seja na internet, seja por amigos, por conhecidos, surge ali todo um universo de possibilidades da pessoa se expressar de uma forma diferente e de uma forma que ela sinta mais à vontade, né? Inclusive, é interessante dizer que o conhecimento sobre esse tema nas pessoas adultas, trans, diminui a disforia, né? Porque a pessoa ela passa a não se ver como alguém estranha, esquisita, mas alguém que tem uma questão de gênero, uma variabilidade, e que isso não é algo tão absurdo assim, né? Ela começa, inclusive, às vezes, a entrar em contato com outras pessoas. É muito comum no nosso serviço chegarem, né, pessoas que, às vezes, né, foram se identificar mais com a questão trans após ali conhecer outras pessoas pela internet, conhecer outras pessoas no cotidiano e se sentirem mais à vontade para isso, tá bom? E eu acho legal também falar um pouco sobre a disforia nas pessoas intersexo, né? Como eu falei, intersexo é aquela pessoa que eventualmente pode ter aquela genitália ambígua, né? Pode ter o sistema reprodutor ambíguo por alguma questão em geral genética mesmo, tá? É interessante pensar que muitas vezes, né, a identidade de gênero para uma pessoa intersexo que tem uma genitália ambígua, né, e é diferente de uma pessoa que é uma pessoa endossexo, né, a pessoa endossexo ela não tem essa ambiguidade no trato genital, digamos assim. A criança ela não vai entender essa questão da ambiguidade da genitália, né? Então, muitas vezes, só a partir dos 2, 3 anos de idade, né, é que esse indivíduo, né, vai começar a entender melhor essa ideia da ambiguidade e entender para qual caminho ele vai seguir. Porque se você tem uma genitália ambígua, né, o que acontece muitas vezes, sempre aconteceu no Brasil, por exemplo, né, a primeira coisa é a criança tem a genitália ambígua, pá, vamos operá-la, né, muitas vezes sem a expressão do desejo da criança, que obviamente é muito pequena e não tem como expressar desejo naquele momento, né, e muitas vezes a cirurgia vai ser realizada, né, secundária ali é uma decisão que foi uma decisão do serviço de saúde, que foi uma decisão do profissional que realizou, e muitas vezes sem, né, entender o que passa na cabeça daquele indivíduo. E aí, muitas vezes, posteriormente, essa conduta vai ter sido uma conduta iatrogênica, porque imagine, existe uma genitália ambígua, né, e ali, de certa forma, foi retirado, foi operado e tudo mais, e posteriormente aquele indivíduo fala, poxa, mas me identificava mais com outro gênero e não com esse gênero que vocês escolheram para mim, né? Então, muitas vezes isso entra como uma conduta iatrogênica. Em alguns países, né, em alguns países europeus, por exemplo, o que existe é uma designação temporária de gênero ao nascimento, né? Tem alguns lugares que não colocam gênero ao nascimento, né? Ou que colocam, né, ali, determinam na certidão de nascimento uma certa ambiguidade, para que posteriormente, né, você realmente designe um gênero do nascimento mesmo, tá? A gente entende também que isso pode ser problemático, né, porque você não designar um gênero ao nascimento, muitas vezes vai trazer problemas psicossociais, né, mas muitos estudos mostram que, às vezes, você postergar isso pode ser interessante. Inclusive, em alguns lugares do mundo, existe uma postergação da cirurgia, né, ou seja, você deixa de fazer a cirurgia para aquela pessoa que é uma pessoa intersexo naquele momento dali próximo ao nascimento, deixa para fazer isso depois, né? Em relação aos lugares, por exemplo, em que o registro civil ele vai com um gênero que não é definido, ele vai com um gênero indefinido, sem um marcador de masculino ou feminino especificamente, ou marcado só como um X, a gente tem a Alemanha,
a Áustria, Islândia, né, Países Baixos, ou seja, muitos países nórdicos ali, né, Austrália, Canadá, Nepal, Índia, Paquistão, são lugares em que muitas vezes, para esses indivíduos que são intersexo, né, o registro civil ele vai como ali indefinido, tá? Em alguns outros países, você vai colocar uma designação provisória, masculino ou feminino, ao nascimento, né? Mas você vai adiar a cirurgia até a decisão da própria pessoa. Entre aí, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, tá? E alguns países, né, existe também essa restrição, né, de cirurgias que são cirurgias, digamos assim, genitais irreversíveis, que não são emergenciais, digamos assim, né, até que aquela pessoa possa consentir, como Malta, Alemanha, Islândia, Dinamarca, Noruega e Portugal, por exemplo, também, tá? Bom, gente, e tudo isso é para a gente pensar em relação à disforia na prática clínica, tá? A identidade de gênero, ela é autodeterminada, como eu falei para vocês, tá? E muitas vezes esse processo de identificação do gênero vai estar ligada à pessoa que vai se sentir diferente, né? A pessoa, digamos assim, ela se sentiu ali diferente, né? E isso vai ali trazendo uma série de consequências ao longo da vida da pessoa, tá? É importante sempre na prática clínica avaliar o contexto familiar, o círculo social, as experiências de aceitação do ambiente em que a pessoa está, ou as experiências de rejeição de amigos, de familiares, né, de pessoas com quem você convive, muitas vezes ligadas a aspectos culturais ou religiosos, porque muitas vezes vai produzir o quê? Vulnerabilidades. As pessoas vão estar mais vulneráveis, tá? É importante, muito nos adolescentes, a gente questionar experiências, vivências escolares, vivências de violência, de bullying, de uso de banheiro. Eu sei que tem maior polêmica, as pessoas falam, nossa, sobre banheiro unissex, mas uma das coisas mais difíceis para as pessoas trans, muitas vezes, é simplesmente uma coisa que é básica para a pessoa cis, é ir a um banheiro, utilizar um banheiro, né? Porque ela, muitas vezes, ela vai ter receio de utilizar o banheiro do gênero que ela experimenta, né? E também quando ela usa o banheiro do gênero que foi atribuído ao nascimento, muitas vezes ela também é vítima de violência, né? Então isso é algo extremamente importante, tá? Então é importante quando a gente for investigar com um profissional, a gente investigar sempre a história de fluidez, né? A intensidade, quando isso começou, quando isso se consolidou, né? Se mudou ao longo da vida, né? E como se manifestou. Isso é muito importante, tá? Na prática clínica, né, falando de forma mais prática, é sempre importante questionar, né, o indivíduo sobre alguns aspectos, sobre a percepção própria e dos outros, sobre higiene e autocuidado, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes a pessoa trans, como ela tem uma genitália de um gênero que não é o gênero que ela experimenta, que ela vive, ela muitas vezes não quer nem tocar. Tem pacientes meus que às vezes não querem tocar o próprio pênis, não querem tocar a própria vulva, nem para, às vezes, né, se lavar, se limpar, porque isso é forma de angústia. Então é importante também a gente falar com eles sobre isso, tá? É importante questionar automutilação de genitália, de caracteres sexuais secundários, né? É importante questionar essa vivência de desconforto, muitas vezes de nojo que o indivíduo tem contra o próprio corpo, né? Nas mulheres trans, sempre é importante perguntar sobre ereções penianas, né? Vocês vão ver que algumas mulheres trans lidam bem com isso e outras não, né? Nos homens trans, a vivência da menstruação, que costuma também ser algo muito relacionado ao sofrimento. E lembrar que o processo de transição ele pode ser médico, mas ele pode ser social também, né? As pessoas têm direito à mudança de nomes. É importante você perguntar sobre pronome. Pergunte para a pessoa como você se identifica. Como você prefere que eu te chame no feminino, no masculino, né? Isso é extremamente importante e muitas vezes faz a diferença no acolhimento, né, num serviço de saúde, tá? E é importante também abordar a sexualidade da pessoa que tem uma variabilidade de gênero. Lembrando que, como eu falei, a orientação sexual é diferente de gênero, tá? Avaliar também se a disforia melhorou quando a pessoa realizou algum procedimento médico, como bloqueio puberal, como harmonização cruzada, como cirurgias. Existem também procedimentos de modificação corporal que muitas vezes não necessariamente são procedimentos médicos. O uso de Packer. Packer são aquelas próteses que a pessoa às vezes usa para urinar em pé ou usa dentro, né, da cueca ali para fazer um volume, no caso dos homens trans.
binder, que são aquelas faixas, né, principalmente para os homens trans também, muitas vezes para esconder ali as mamas, né, depilação corporal e também práticas que são negativas, né, como por exemplo, colocação de silicone industrial, que é algo extremamente perigoso, né, e que deve ser desaconselhado, por exemplo, tá? Então, nessa abordagem de gênero, é importante o quê? O acompanhamento multidisciplinar, transdisciplinar. É importante sempre também elaborar um projeto terapêutico singular para cada um dos indivíduos. E é importante também que a gente tenha conhecimento sobre as intervenções físicas, né, como bloqueio puberal, hormonização cruzada e cirurgias, tá? Então, o nosso papel enquanto profissionais de saúde, né, não é validar, não é invalidar uma identidade de gênero. O nosso papel é acolher sofrimento, avaliar as necessidades de saúde, né, investigar comorbidades, orientar sobre os cuidados e sobre os riscos e facilitar o acesso à rede de saúde, tá bom? Eu até acho que tem alguns outros temas que seriam mais interessantes de colocar, alguns outros slides, mas eu vou parar por aqui, porque eu acho que é importante a gente ter pelo menos uns 5 minutos para a gente discutir o que a gente falou aqui em relação ao tema, né? E vocês colocarem dúvidas também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa sobre a aula de hoje? Se alguém quiser colocar, né, alguma dúvida, alguma pergunta, eu vi que o Wellington aqui, por exemplo, elogiou. Muito obrigado, Wellington. Mais alguém tem algo a colocar? A gente está chegando próximo ao fim da aula. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum questionamento, fique à vontade para falar, tá bom? A aula está sendo gravada, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir depois, posteriormente, colocar no STT, mas aqui a gente tem a oportunidade de discutir ao vivo, né? Então, se alguém quiser colocar alguma dúvida, se alguém quiser colocar algum ponto, alguma crítica, estou aqui à disposição, tá bom? A gente tem 5 minutinhos ainda. Ok, a Priscila colocou aqui uma dúvida. Fiquei na dúvida sobre sexualidade no trans. Se é heterossexual ou homossexual. Perdi a sua fala. Ok, vou explicar isso melhor, Priscila. A gente tem um conceito de identidade de gênero e de orientação sexual, que são coisas diferentes, né? A identidade de gênero, ela é autodeterminada. Se a pessoa é uma mulher trans, se a pessoa é uma mulher cis, se a pessoa é um homem trans, um homem cis, se a pessoa é uma pessoa não binária, ou seja, não se identifica nem como feminino ou como masculino. Mas isso se refere ao gênero, é como a pessoa vive. A orientação sexual, a sexualidade é outra coisa. A orientação sexual é sobre o desejo que a pessoa tem. Se a pessoa vai ter um desejo afetivo, sexual, né, por pessoas que são do mesmo gênero que você experimenta ou de um gênero diferente. Então, uma mulher trans, ela é uma mulher, né? Se a mulher trans, ela tem desejo por homens, sejam homens trans ou homens cis, ela é uma mulher trans heterossexual, né? Se a mulher trans tem desejo por uma mulher, por uma outra mulher trans, por uma mulher cis, ela é uma mulher homossexual, porque na verdade o conceito de sexualidade vai estar ligado ao desejo, ao que você deseja, né? Ao que você coloca o seu afeto e não a sua identidade, são coisas diferentes, né? Eu vou citar, por exemplo, a gente tem né, aí políticas, por exemplo, famosas, a deputada Erika Hilton, por exemplo, ela é uma mulher trans, mas ela se relaciona, pelo que eu sei, com um homem, né? Não sei se é homem trans ou homem cis. Então, ela é mulher trans heterossexual. Mesma coisa do homem trans. Se o homem trans ele é atraído por mulheres, ele é um homem trans heterossexual. Então, as pessoas trans podem ser heterossexuais, podem ser homossexuais, podem ser bissexuais, assim como as pessoas cis, tá bom? Acho que você entendeu, né? Mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem ainda uns 3 minutinhos. Se alguém quiser tirar dúvidas, eu sei que é uma aula extensa, é uma aula com bastante informação, né? Talvez até dessa vez dividir em duas aulas, discutir um pouco mais o tema. Mas se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom?
Dúvidas? A gente tem bastante gente hoje, assim, temos 14 participantes, né, comigo, eu acho que são 13 pessoas assistindo a aula, então. Bom, se não temos mais nenhuma dúvida, pessoal, agradeço pela presença de todos aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Vou depois falar com a Gabriela, né, sobre essa possibilidade aí das aulas gravadas, ela já colocou aqui o link, inclusive, nos comentários, tá? E qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Um abraço para todos aí, para vocês, um bom início de semana, hein? Tchau, tchau.